para a próxima aqui, a questão número 8, está complementando essa parte, agora a questão número 9. Cite alguns problemas súbitos de saúde que podem ocorrer devido à hipertensão, pressão alta. Tá, vamos supor que você não seguiu nenhum desses conselhos, consumiu gordura adoidado, consumiu sal adoidado aí. O que pode acontecer com você? Você quer saber aí quais são as suas alternativas, as possibilidades de coisas que podem acontecer com você. Então vamos lá. Tá com as suas artérias todas sem flexibilidade por causa da gordura? Não fez dieta de sal? Pressão subiu lá nas alturas, 19, 20. O que pode acontecer com você? Primeira coisa, aquilo que nós chamamos, deixa eu achar um espaço aqui, de derrame. Derrame ou também AVC. O que é esse derrame? O que é esse derrame, esse AVC? Consegue adivinhar? Exatamente aquilo que a gente estava falando aqui, que se você tem um sistema hidráulico, a pressão aumentar, vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Vai explodir. No caso, o derrame é exatamente o rompimento da artéria e o sangue extravasando, derramando, derrame, né, tendo uma hemorragia que pode inclusive levar à morte. Quando esse derrame acontece nas artérias aqui do cérebro, que é muito comum, nós chamamos de AVC, acidente vascular cerebral. Então, e é muito comum por quê? Porque é no seu cérebro que estão as artérias de menor calibre do seu corpo. As mais fininhas. E, portanto, são as mais frágeis, as mais fáceis de acontecer isso. Principalmente porque quando se acumula gordura demais nas suas artérias e fica uma área bem pequenininha ali, qualquer coágulo, qualquer, por exemplo, partícula de nicotina, por que você tem que parar de fumar muitas vezes quando você tem esses problemas detectados? E o médico fala para você, se você não parar de fumar, ou fala para alguém, né, que se você não parar de fumar, você vai morrer. Porque as partículas de nicotina, elas são relativamente grandes. Elas vão para a sua corrente sanguínea também. E essas partículas de nicotina que estão circulando, grandes desse jeito, que estão circulando na sua corrente sanguínea, se você tem esses lugares aqui, de gordura, com a área reduzida, o que pode acontecer? O que pode acontecer? A partícula pode parar bem aqui, ó. Pode tampar o único pequeno espaço por onde o sangue estava circulando. E eu pergunto, se você liga a torneira do jardim e tampa tudo, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar até estourar. Então, é isso que acontece, por isso que quando a pessoa está nesse estágio, não pode fumar. Se fumar, ela está arriscando a sua vida, mas mesmo que ela não fume, qualquer coágulozinho pode interromper a circulação, tampar ali e a pessoa vir a falecer, ter um derrame, ter um acidente vascular cerebral. E é claro que isso é mais fácil nas artérias mais fininhas do nosso corpo, de menor calibre, que são as artérias que estão aqui. Então, por isso que os derrames mais comuns acontecem aqui e a pessoa fica com sequelas graves, muitas vezes, né? Porque interrompeu a corrente sanguínea aqui, para de chegar oxigênio, nutrientes, parte dos neurônios do seu cérebro podem morrer, e se parte do seu cérebro morrer, você pode ficar paralisado, o teu cérebro que controla o seu corpo, você pode ficar paralisado, como muitas pessoas que têm derrame ficam paralisados, metade do corpo é paralisada, não conseguem falar direito, perdem força para fazer perdem a coordenação para fazer certos movimentos, às vezes tem que fazer fisioterapia e muitas vezes também vem a falecer, óbito, porque ocorreu o derrame ou o AVC. Então, o primeiro problema súbito de saúde que pode acontecer se você deixar a sua pressão aumentar indefinidamente é o que a gente chama de derrame ou AVC. Bom, o outro problema de saúde também muito comum devido à pressão arterial estar muito elevada é o chamado infarto.
que todos nós conhecemos, o infarto do miocárdio, ou, como também é conhecido popularmente, o ataque cardíaco. Então, o que é esse ataque cardíaco, esse infarto? Na verdade, o infarto a gente sabe que ocorre no coração, na nossa bomba hidráulica, e o que acontece basicamente é que se você tem algumas regiões, várias, uma, duas, né, que estão parcialmente obstruídas ao longo de muitos anos, o coração ele tem que realizar maior esforço para bombear o sangue e o sangue chegar em todas as regiões do corpo. Então, se está obstruído, cada vez mais o coração tem que trabalhar. E depois de muitos anos o coração trabalhando sobre esse estresse elevado, né, sobre esse esforço elevado, ele pode ter simplesmente uma pane. Ele pode começar a parar de funcionar adequadamente, né? Então, o ataque cardíaco nada mais é do que uma pane nessa bomba hidráulica do nosso corpo, que é um coração. Claro, falando tudo aqui em linguagem mais simples, né? Porque é uma aula, lembremos, né? Uma aula de ensino médio aqui. Então, estou simplificando para vocês, tá? Mas o ataque cardíaco, então, ou o infarto, é uma pane na nossa bomba hidráulica, porque ela está trabalhando sob muito esforço durante muito tempo. E muitas vezes, frequentemente, devido os mesmos tipos de problema no sistema circulatório. Nossos vasos estão parcialmente obstruídos e gera esse esforço maior do coração durante muito tempo. Tá? Então, essa questão 9 aqui já está resolvida. Quais são os principais problemas súbitos de saúde que podem ocorrer devido à hipertensão ou à pressão arterial elevada, o derrame, o AVC, como nós comentamos, e também o infarto, ataque cardíaco. Tá? Outros problemas acontecem também, muitos outros, mas esses são os mais graves e os mais conhecidos também. Tá, vamos para a questão 10 agora. Cite e explique um procedimento utilizado para desobstruir uma artéria parcialmente obstruída. Então veja, foi detectado que tem uma artéria do seu corpo que está parcialmente obstruída e isso está gerando problemas, por exemplo, aumentando a sua pressão. Às vezes, geralmente, na verdade, as pessoas descobrem essas artérias parcialmente obstruídas, né, que precisam fazer exames de imagem, né, em vários lugares do corpo, quando ela já tem alguma situação semelhante a essa que a gente falou, ou ela sofre um derrame, um AVC, ou ela tem um princípio de infarto, e aí os médicos vão investigar, fazer alguns exames de imagem e percebem lá que tem alguma artéria que está parcialmente obstruída e a pessoa pode morrer a qualquer momento se não for feito alguma coisa. É nesse momento que ocorre esse procedimento cirúrgico que eu falei para vocês, que é chamado de angioplastia. Angioplastia, né? Angio vem, né, da palavra artéria, né? Vaso sanguíneo, plastia, né? Plástica, cirurgia. Então, a angioplastia é uma cirurgia na artéria. O que é feito basicamente nessa angioplastia? Que às vezes é chamado também de cateterismo. Mas esse nome não é o mais correto, porque cateterismo vem de catéter. E o catéter não precisa ser utilizado somente para isso. Tem muitas utilidades aí do catéter, você introduzir o catéter em algum lugar do seu corpo. Tá? Então o nome correto é angioplastia. Esse procedimento, ele consiste basicamente em introduzir um catéter, né, que é um fiozinho muito fino, né, um aramezinho, vamos colocar assim entre aspas, muito fino. Eles introduzem esse arame por uma das artérias do seu corpo, né, geralmente as de maior calibre, né, aqui na virilha, por exemplo, que é uma grande artéria que tem no seu corpo, pode ser no braço, no pulso. Então eles introduzem esse catéter, vamos dizer, pela virilha, e eles levam esse catéter, esse aramezinho aí, até a região afetada no seu corpo. Então a gente já sabe que os maiores casos de regiões afetadas no corpo, que oferecem maior risco, estão no cérebro da pessoa. Então é muito comum fazer o cateterismo, né, levando esse catéter até a veia afetada no cérebro, mas pode ser em outros lugares, né, em tese. Então, esse catéter é introduzido pelo corpo até chegar na região afetada.
E esse catéter ele leva, né? Isso é feito com microcâmeras, naturalmente. Né? Eles vão seguindo os caminhos ali nas artérias com uma microcâmera, então vão vendo o caminho, né? Deve ser difícil achar o caminho, né? Porque são milhares, como eu disse, de artérias. E esse catéter leva um dispositivozinho ali que é chamado de stent. Stent, S-T-E-N-T. Esse stent é simplesmente ali tem um balãozinho, digamos assim, e uma telazinha nesse balão. Porque quando eles chegam na região afetada, esse balão vai ser inflado e vai abrir aqui a artéria que está parcialmente obstruída. Então força a abertura dela. Depois que essa abertura é forçada pelo balão, esse stent tem uma pequena tela que vai ficar anexado na parede da artéria, mantendo ela aberta. Então é basicamente isso que acontece. Vamos mudar aqui então o nosso desenho. Depois que eles fazem isso, essa tela fica segurando a parede da artéria aberta, eles simplesmente esvaziam ali o balãozinho e tiram o catéter. E essa telazinha, né, entre aspas, fica segurando a artéria aberta. Então, esse é o procedimento chamado de angioplastia, que ocorre muitas vezes quando a pessoa tem um derrame, tem um infarto, e quando se detecta essas artérias que estão parcialmente obstruídas, oferecendo risco que a pessoa pode morrer a qualquer momento. Se passar ali um coágulo ou uma partícula um pouco maior, a pessoa pode ter um novo derrame e pode ficar com sequelas ou pode morrer. Então eles fazem imediatamente esse procedimento, encaminham para o hospital quando é detectado esse tipo de problema. Tá? Então essa é a questão número 10. Qual é o procedimento utilizado para obstruir uma artéria parcialmente obstruída? Se eu não passei aí para vocês já as imagens do procedimento, eu vou procurar para colocar para vocês darem uma olhada aí num procedimento animado aí digitalmente para vocês terem uma ideia de como funciona.
está respondida a questão número 10. A questão número 11 e última questão sobre isso é se esse procedimento, a angioplastia, resolve 100% do problema. Ou seja, abriu ali a artéria, agora não tem mais problema. Não resolve 100%. Tá? Por que não resolve 100%? Por exemplo, se você tem na família alguém que fez esse procedimento, cateterismo, angioplastia, né, teve um princípio de infarto, um derrame, alguma coisa assim, um AVC, você sabe que a pessoa, depois que tem esse problema, ela tem que continuar tomando remédios de pressão para o resto da vida. E ainda tem que modificar hábitos, né? Se fuma, tem que parar de fumar, tem que reduzir o consumo de sal e assim por diante. Por que que isso acontece, sendo que a artéria foi aberta novamente, né? Então, não deveria estar normal? Então, lembra que, na verdade, a artéria é aberta, mas não resolve o problema da flexibilidade da artéria. Lembra que eu falei para vocês que quando se acumula gordura, a artéria perde a flexibilidade dela? Então, com essa tela aqui, abriu a artéria, mas ela fica sem flexibilidade. Então, a artéria dessa pessoa não tem mais a capacidade de se adaptar a várias circunstâncias. Então, não pode, continua sem poder ir muita água para a corrente sanguínea, porque se for, a artéria não vai ter essa capacidade de flexibilidade, a pressão vai aumentar, a pessoa tem que fazer regime de sal, não pode comer sal demais, a pessoa tem que ficar tomando remédios de pressão para evitar qualquer problema até o fim da vida dela. Tá? Então, não resolve 100% do problema, a pessoa continua tendo que cuidar da pressão dela, porque essa tela melhora a situação, mas não resolve completamente. Então, o melhor sempre é você evitar o problema, não você ter o problema, porque depois já era. Então é isso, as 11 questões aí sobre a pressão sanguínea que se relacionam com a física. Então, cuidem da saúde de vocês, pessoal, não abusem, vocês são jovens, né? Acham que a saúde de vocês é indestrutível, mas isso depois que vocês passam dos 35, vocês vão vendo que a realidade não é assim. Quanto antes vocês cuidarem da saúde de vocês, melhor. Cuidem da saúde de vocês, não abusem, cuidem dos pais de vocês, das mães, das avós, incentive a fazer o exercício físico, que é fundamental para evitar esses problemas, porque é muito triste você perder uma pessoa querida aí da sua família, um pai, uma mãe, uma avó, por conta desses problemas que são tão comuns, né? São milhares de pessoas que morrem com esses problemas todos os anos, e às vezes algumas medidas ali de hábitos, mudanças de hábitos na vida, caminhar, fazer um exercício físico poderia mudar essa realidade, né? E eu falo isso porque vocês sabem, muitos de vocês, perdi recentemente o meu pai, e é realmente uma coisa muito triste quando isso acontece. Então, cuidem de vocês, da saúde de vocês e também dos familiares de vocês. Ajudem eles a ter esses hábitos mais saudáveis de vida. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. A gente se fala na próxima aula.